Paz do Senhor, irmãos. Que bom que muitos irmãos subiram hoje para cá, para a casa do Senhor, para que possamos meditar juntos na lição de hoje, dessa manhã. Nessa comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, aprendemos um pouco de história, aprendemos que a Assembleia de Deus não surgiu do nada, né? Aprendemos o nome de muitos homens e mulheres que lutaram bravamente para que hoje nós tivéssemos total liberdade de conhecer as Escrituras, de ler, meditar nela diariamente. Só que conhecer esse lado histórico não é tão relevante quanto entender quais são os pilares da nossa fé e quais são os princípios fundamentais da nossa fé cristã. Não é? De repente eu olho para inúmeras denominações que existem e eu penso, mas qual está certo? Eu respondo para os irmãos, aqui está firmada nas Escrituras, aqui tem a sua doutrina extraída da Bíblia. Qualquer ensino que não vem da Bíblia deve ser rejeitado. Qualquer igreja que não admite princípios bíblicos em sua regra de fé, está fora. Agora, se o pastor usa terno ou usa camiseta, se os bancos são de plástico ou de madeira, isso é irrelevante. O relevante é se a Bíblia é a autoridade naquela igreja, se a Bíblia é a autoridade naquele lugar, se os irmãos estão aprendendo que a salvação vem por Jesus. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. E o nosso tema de hoje é para tratar sobre o arrependimento. E é um tema relevante e que nós não damos a total ênfase nele. O que é o arrependimento? E eu olho para o dicionário Roais, língua portuguesa, diz que arrependimento é uma lamentação por um mal cometido ou a desistência por uma ação praticada. Só isso. Isso é arrependimento. Só que quem já assistiu qualquer jornal desses sensacionalistas sabe que arrependimento não é só lamento, não é? Alguém foi preso roubando, por exemplo. Aí chora, fala que está arrependido, não é? Aí solta. O que acontece na outra semana? Está preso de novo pelo mesmo ato. Não houve arrependimento. Diz que arrependeu porque foi pego. Mas assim que solto, cometeu o mesmo delito. Então não tem arrependimento ali. O conceito do dicionário é impreciso, porque nós precisamos aprender hoje. Arrependimento. O arrependimento é um assunto tão importante, mas tão importante, que a pregação de Jesus era essa. Nós temos ensinos de Jesus, mas Marcos nos conta o começo do ministério dele. Abra a Bíblia comigo, Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1, e o versículo 14 diz assim, Marcos capítulo 1 e o verso 14, nota que eu estou no começo do Evangelho, eu acabei de ler. Temos motivos para crer, e eu também sou dessa escola, de que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. O Evangelho de Marcos, por volta do ano 40 depois de Cristo. Alguns acham que não, mas eu sou ortodoxo, eu fico com Marcos, o primeiro evangelho escrito. Olha o verso 14, diz assim, Marcos 1,14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Verso 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O primeiro registro da pregação de Jesus é: arrependam-se e creiam no Evangelho, boas novas, creiam no Evangelho de Deus. Jesus começa a pregação dele falando do arrependimento. João Batista, que veio um pouco antes dele, dizia a mesma coisa. Mateus 3:2, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Na tradução clássica, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E curioso como é que um tema que do início do ministério de Jesus, da pregação de João Batista, é um tema que nós deixamos escapar na igreja, não falamos tanto dele, ou com a ênfase que hoje eu pretendo aplicar aos irmãos, que é o arrependimento.
O arrependimento é o modo como nós temos acesso à graça de Deus. Só quem se arrepende pode se achegar a Deus. Só quem se arrepende tem acesso a todas as bênçãos que está escrito nas Escrituras, inclusive a salvação, que a principal delas, é o que nós realmente queremos aqui, é a salvação. Em muitas religiões, eu demonstro o meu arrependimento por atos, por atitudes, por rituais que eu pratico. De repente é vestir roupa de saco, é rapar a cabeça, é ficar sem comer. Não o jejum que nós praticamos, por exemplo, não comer nada que tenha um sabor interessante, só comida sem gosto, esse tipo de coisas que se fazem, né? Faço voto de silêncio. Quem inicia no budismo tem que rapar a cabeça e ficar um bom tempo sem falar, que esse é um modo de se purificar e demonstrar que você está arrependido, seja lá do que, né? Talvez a prática da penitência em muitas religiões, usar o flagelo, eu me machucar. Quem nunca viu na TV alguém fazendo uma procissão e se chicoteando, em sinal de arrependimento, né? Talvez rezar 50 Ave Marias e 10 Pai Nossos. E depois de praticar esse ritual, eu então alcanço a graça do arrependimento. Para nós, nada disso vale. Como eu insisto aqui há muito tempo, e a Bíblia ensina sobre isso claramente, não existe um ritual sequer que eu possa fazer que irá agradar a Deus. O que agrada a Deus é a condição do meu coração. O que agrada a Deus é o meu arrependimento. O que agrada a Deus é o modo como eu sou por dentro. E o modo como eu sou por fora só tem valor diante de Deus se ele for exatamente igual ao que é por dentro. Eu não gosto muito de alegorias, mas eu preciso lembrar aos irmãos que a Arca da Aliança era banhada de ouro por dentro e por fora. Do jeito que era por dentro, ela era por fora. Não era só aparência, né? Ela era banhada de ouro das duas formas. Para nós, o arrependimento é reconhecer os nossos pecados. Só que não implica apenas no reconhecer o pecado, implica na mudança que vem após a consciência da necessidade do arrependimento. Quando eu mudo de vida, quando eu mudo a minha posição, quando eu mudo as minhas condições, aí sim eu posso dizer que eu estou arrependido, ou que dada pessoa se arrependeu. A grosso modo, o arrependimento não se limita a dizer que se arrependeu, mas e sim interações que comprovam que esse arrependimento aconteceu. Aí sim existe arrependimento. Abrir a boca e dizer estou arrependido não é o bastante, mas quais são as ações após esse arrependimento que então demonstra isso com ações, demonstra com palavras. Não adianta eu chegar aqui para o pastor Samuel e dizer, aqui pastor, eu me chicoteei aqui com esse cinto em sinal do meu arrependimento. E a pergunta vai ser, mas quais são as suas ações diárias que demonstram esse arrependimento, né? O modo como você dirige, como trata seu vizinho, como trata a esposa, o modo como você conduz os seus negócios, vida rotineira, o que isso mudou? E o modo como você se relaciona com Deus. Aí ele vai dizer, então aqui tem sinal de arrependimento, mas a real prova, quem somente pode dar é Deus. O arrependimento acontece dentro do coração. No Novo Testamento, ele nos traz basicamente 3 palavras que são traduzidas para arrependimento, arrepender-se, arrepender, arrependeu, sempre nessa vertente. A palavra que menos aparece é chamado grego de metameleia. Palavra estranha para a gente, né? Metameleia, o momento nerd da minha pregação de hoje. Ele indica vir e afligir-se. Denota alguém que ficou triste, dado um acontecimento. Só que essa palavra, ela também demonstra é o exemplo que eu fiz agora há pouco, daquele que foi preso no ato criminoso. Ele está triste naquela hora. Isso é metameleia. Ele está arrependido, mas muito envolvido em sentimento, o que não denota necessariamente que haverá mudança de comportamento. Essa palavra aparece no Novo Testamento. A próxima é epístrofe. Essa palavra tem o sentido de voltar, de retornar. E ela é utilizada
em relação a uma vida que é levada em outra direção. Quando uma ação, ou um sentimento, uma consciência, me leva a mudar de sentido. Aí isso é chamado no Novo Testamento de epístrofe. Mas a palavra que mais aparece no Novo Testamento, em relação ao arrependimento, é a palavra metanoia. Eu já vi muitas camisas de jovens aí em que usa a palavra metanoia no peito. Não está errado não, é a palavra para arrependimento mesmo. Essa é a que mais aparece no Novo Testamento. E ela é a mais completa, no sentido que eu estou ensinando para os irmãos aqui. Porque ela fala de uma mudança de comportamento e de mente. Ela indica que houve mudança na mente, e essa mudança na mente, ela é profunda. Ela indica mudança de conduta em relação ao futuro. A partir do ato do arrependimento, ou daquela ação que te fez ter consciência da necessidade do arrependimento, a metanoia é a mudança em relação ao futuro. Voltando ao exemplo do criminoso, que demonstra arrependimento no ato da prisão, isso não é uma mudança para o futuro, é uma mudança para aquele momento. Não é metanoia, não é arrependimento. Ou seja, quando a Bíblia me fala de arrependimento, e o maior volume, a maior ocorrência dessa palavra no Novo Testamento, de metanoia, é quando ele me indica uma regeneração intelectual e moral. Isso é arrependimento bíblico. Quando o arrependimento me traz mudança de consciência, mudança de mente. O que me demonstra aqui então que não é algo baseado no sentimento. Não é alguém que me tocou uma música bonita e eu fiquei emocionado com a música, eu fui lá e arrependi. Porque isso é superficial. Não é um discurso inflamado que naquela hora me faz mudar de ideia, mas que no discurso muito inflamado eu posso voltar para casa, no outro dia pensar melhor e voltar a minha ideia. É assim ou não com quem assiste muito canal de compras? Se você pegar o telefone na hora do programa, você compra. Mas se parar para pensar meia hora, você desiste de comprar aquele produto. Essa é a minha dica de irmão para vocês, tá? A minha dica de profissional do mercado é outra, tá? Mas não compra na hora, desliga o telefone e liga meia hora depois, vai ver que você não precisa tanto daquilo. Mas um discurso muito contundente te faz aceitar aquela ideia. Então, quando alguém se arrepende profundamente, quando alguém se arrepende conscientemente, isso independe do discurso, independe da carga de emoção, depende da minha consciência. E aí sim, então eu tenho uma mudança. E é assim que a Bíblia nos convida ao arrependimento. Eu tenho 2 exemplos aqui, eu tenho vários, mas eu trouxe 2, da ocorrência da palavra metanoia no Novo Testamento. 2 Timóteo capítulo 2, os irmãos podem abrir a Bíblia comigo? 2 Timóteo capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, e o versículo 25, para quem não achou, acha Hebreus, volta um livro, é Tito, volta um, é 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 25, diz assim: aqui Paulo está dizendo como é que Timóteo deve tratar os irmãos da igreja. Ele diz assim: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Nota que aqui Paulo vai dizer para Timóteo: os irmãos estão te maltratando, estão te deixando chateado, conversa com eles, até que Deus traga o arrependimento, ou seja, explica para as pessoas até que Deus mostre para elas que elas estão erradas. E aqui o arrependimento é usado no sentido intelectual, em que a pessoa não vai ter um sentimento que leva ao arrependimento, e nem vai ser um argumento que vai convencê-lo, mas sim uma mudança interna, que vai dizer, realmente essa atitude não é boa. Quando eu falo de arrependimento no sentido intelectual, eu estou dizendo que muitas vezes o arrependimento vem antes do sentimento, em que a pessoa entende que é a hora de mudar,
entende que é preciso mudar, então ela muda. Mas não tem um sentimento que motive, mas sim uma consciência da necessidade de mudança. E é o que Paulo fala para Timóteo, esse arrependimento, ele é então intelectual, e a palavra metanoia aparece aqui no Novo Testamento. Um outro exemplo, só que agora motivado pela consciência, é Atos capítulo 8, versículo 20, diz assim, Atos, os irmãos podem abrir comigo a Bíblia, Atos capítulo 8, e o versículo 20, Atos capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20, diz assim, e respondeu Pedro, pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não faz parte, nem tem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Aqui eu tenho o mesmo convite à mudança de postura, à mudança de consciência, só que agora a partir de um sentimento. Mas veja que não é o sentimento que vai mudar em si, mas é saber que o outro passou por esse problema, que eu estou falando de entender que é preciso mudar, e que esse remorso é que vai ser a chave. No entanto, a motivação aqui também é intelectual, e a ideia aqui é arrependimento para mudança de comportamento. E é assim que a Bíblia nos define a ideia do arrependimento. Eu acho que os pais não fazem isso, mas eu sou velho, quando eu começo a falar do meu tempo, eu me sinto velho, irmãos, eu vou parar de falar no meu tempo. Meu tempo é hoje, né? Quando alguém falar para você, no meu tempo, pode carimbar na testa dele, é velho. Então eu não vou falar nunca mais no meu tempo, tá? Essa é a última vez que eu falo. Mas é que às vezes a criança em casa briga, né? Aí os pais obrigavam a abraçar, obrigavam a beijar, pedir, pede perdão agora. E quando falava, perdão, pronto, está perdoado. E nós sabemos que esse perdão da boca para fora ele não vale nada, né? Que esse abraço para não apanhar dos pais não resolve muito. Porque o arrependimento, ele deve ser a consciência de que é errado brigar com o irmão, com o primo. E muitas vezes ainda com raiva, mas eu entendo, olha, eu não posso ficar inimigo do meu familiar. Obrigar alguém a se arrepender, impor esse arrependimento, não é a chave. Não é a chave. E aqui, Pedro vai dizer, ore a Deus, para que Ele te traga o arrependimento. Em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós somos, nós recebemos isso da parte de Deus. Ninguém pode ser bom se Deus não der esse dom para nós. Paulo diz em Romanos, de que o modo como Deus pune a humanidade é entregando as suas próprias paixões. Ou seja, o modo como Deus pune a humanidade que não quer se arrepender, é deixando que cada um seja consumido pelo seu próprio mau desejo, pelo seu próprio sentimento. Ou seja, o único modo de me libertar deste mundo é me ligando com Deus, é entendendo que eu preciso dEle. E eu vou dizer, Deus, me dá esse arrependimento. Vou dizer, Pai, muda a minha condição de vida. Eu não sinto a vontade de mudar, mas eu tenho a consciência de que eu preciso arrepender. E aí nós oramos e dizemos, Deus, eu quero mudar. E eu preciso lembrar também que o arrependimento é uma condição para a salvação. Ninguém será salvo se não se arrepender. As palavras de João Batista são claras, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele não diz, corra e faça sua matrícula na escola bíblica dominical. Ele não fala, corra e leva seu nome para colocar no hall de membros, mas ele fala, arrependei-vos, que está próximo o reino de Deus. Porque fazer parte formalmente de uma igreja local, de uma denominação,
que seja da Assembleia de Deus de Campinas, não traz salvação para você. É bom ter você aqui congregado, mas a salvação vem do arrependimento que você tem no coração e da fé que você tem em Deus. Eu já li para os irmãos em Marcos 1 que Jesus começa a sua pregação dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E ele termina o ministério dele falando exatamente a mesma coisa. Abra a Bíblia comigo, Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 e o versículo 44. Nota que no começo do Evangelho de Marcos é narrado que Jesus começa o seu ministério assim que João Batista é preso, dizendo: arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 4, versículo 17: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E no final do ministério dele, aqui Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, e aqui ele está às vias da sua ascensão aos céus. E ele diz no verso 44: foi isso que eu lhes falei. Lucas 24, 44, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 47 agora. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações. Jesus podia falar muita coisa. Ele podia falar assim: se preparem, porque a expansão marítima será a chave para o desenvolvimento do comércio na Idade Média. Ele podia falar isso. Ele podia falar assim: cuidado, porque a igreja primitiva vai se perder teologicamente na alta Idade Média, e vocês vão ter que fazer uma reforma protestante no século XVI. Podia falar isso, ele sabia. Ele podia falar assim: cuidado com os imperadores da dinastia dos Severos, especialmente o 7º Severo, que ele vai pegar pesado com vocês. Ele fala nada disso. Ele fala assim: em meu nome vai ser pregado o arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações. São as últimas palavras de Jesus. Mais importante que saber qualquer coisa que fosse acontecer no futuro, o conselho mais importante era: o arrependimento em nome de Jesus é para perdão dos pecados. Irmão, não existe tema mais relevante do que eu pregar e lembrar que eu preciso de arrependimento, e que através do arrependimento que os nossos pecados são perdoados. Ninguém terá os seus pecados perdoados sem arrependimento. E isso é bíblico e é muito claro aqui para nós. Muito claro. E aí algum irmão pode me perguntar assim: mas cadê a fé, né? Nós não somos salvos pela graça por meio da fé? Efésios 2:8, nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. E onde é que está a fé nessa história aqui, né? Nós falamos aqui já dos 5 pilares da reforma protestante. Começaram com 3 com Lutero, depois 2 foram incluídos, né? Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça. Sola fide, é o latim para somente a graça. Engraçado que não existe a sola pionitente, né? Que seria a sola arrependimento, né? Somente arrepender-se. Não tem esse pilar na reforma, né? Somente arrepender-se. Sola pionitente. Não tem. No entanto, irmãos, eu entendo que a fé, ela existe dentro de um contexto. Quem tem fé em Deus, ele tem fé dentro de um contexto. Esse contexto significa o abandono da fé, o abandono, perdi a palavra, existe o abandono do pecado e a aversão à sua vida pregressa. Fé é abandono da sua vida antiga. Fé é aversão ao pecado.
E o que é o arrependimento? Não é justamente a consciência de que eu preciso mudar? Não é justamente a consciência de que eu não posso mais ter a mesma vida? Então a fé e o arrependimento caminham juntos. Não existe arrependimento sem fé, e não existe fé sem arrependimento. As duas coisas estão juntas. Então quando eu digo eu sou salvo, justificado pela fé, eu sou salvo pela graça e através da fé, junto com essa fé eu preciso do arrependimento, ou então não tem fé. Qualquer pessoa que te diz que tem fé, mas não demonstra isso pelos frutos do arrependimento, daqui a pouco eu vou chegar lá, você vai dizer, essa pessoa não tem fé. Está me dizendo que tem fé por qualquer motivo. É aquela fé do shopping. É aquela fé do shopping, irmãos. Porque o vendedor tem uma fé, né? O cliente tem outra fé. Aí, para não dar briga, o que importa realmente é vender, é passar o cartão de crédito e o papelzinho e sair, não é? Aí todo mundo tem sua fé e está tudo bem, né? Tudo bem, cada um tem seu Deus, né? Eu tenho meu Deus, você tem meu Deus, o que importa é pagar as contas em dia. Essa fé do shopping, ela é boa para essa sociedade de mercado que nós vivemos, é boa para o shopping center. Ateu ou cristão, comprou e pagou, para o vendedor é o que importa, né? Para nós, fé não é só falar que tem, arrependimento não é só falar que está arrependido, mas é a mudança que vem junto com ela. Eu vejo muita gente contando com um saudosismo incrível as suas, como é que eu vou usar uma palavra bem suave aqui, as suas traquinagens do passado. E eu vejo contando com saudosismo dos seus dias antes de converter, mas a pessoa tem um sabor nas palavras quando conta o que fazia, e eu fico pensando, aquele que arrependeu, que tem aversão ao pecado, que decidiu mudar de vida, não pode ter prazer em contar o mal que fazia no passado, não pode ter prazer em lembrar das coisas erradas antes da conversão, porque se tem prazer é porque ainda gosta, e aquele que realmente arrependeu, não tem como gostar mais. Se pudesse voltar atrás, dizia, eu não vou fazer de novo. Não é? No máximo aconselhar alguém, olha, eu fui por esse caminho não é bom. Isso é uma coisa. Outra coisa é lembrar com prazer dos dias de pecador. Porque se tem prazer, não teve arrependimento. Se tem mudança de vida, não tem prazer no passado. Tem vergonha. E eu conheço muita gente que tem vergonha do passado. Que se pudesse voltar no tempo, não faria de novo. Esse é o arrependimento. O arrependimento é o ato de voltar do pecado para Deus. É o que Paulo vai dizer inúmeras vezes, estar religado com Cristo. É voltar-se para Deus. Porque eu tinha uma vida sem Deus, e agora eu passo a ter uma vida com Deus. Mateus capítulo 3, versículo 5. Mateus capítulo 3, versículo 5. Nós vamos chegar no texto áureo da nossa lição de hoje. Aqui falando de João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele, para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista é um grande profeta, é anunciado por Isaías, e a missão dele era preparar os ouvidos, preparar o povo de Israel para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias.
João Batista é 6 meses mais velho que João Batista. Nota que para os 700 anos de diferença de Jesus para Isaías, né? De Isaías para o Novo Testamento, 700 anos. E a pregação de João Batista não era engraçada, não era motivacional, não era intelectual, era: arrependam-se, que está próximo o reino de Deus. Não temos tempo para nada, senão para arrepender dos nossos pecados. Foi isso que João Batista disse. E é curioso aqui que a Bíblia nos fala que João Batista pregava no deserto, e muita gente ia ouvir João Batista. As pessoas deixavam suas casas, deixavam o conforto da cidade para ir para o meio do deserto, ouvir a pregação de João Batista. Eu só suponho, tá, irmão? Suponho que lá no deserto João Batista não tinha um templo iluminado, com ar-condicionado, cadeiras almofadadas, estacionamento coberto com segurança. Eu suponho que não tinha isso aqui em Mateus capítulo 3. E as pessoas iam ouvir a pregação de João Batista no deserto. Essa é uma grande demonstração do poder das palavras. Era uma grande demonstração da autoridade da pregação de João Batista. Quando olhava para as pessoas e diziam: o seu problema é arrependimento, o seu problema é falta de pedir perdão a Deus pelos seus pecados, o problema da igreja é que não reconhece mais que é pecador. Às vezes nós passamos mais tempo tentando justificar para Deus os nossos erros, e eu não chamo mais de pecado, eu chamo de vacilos, eu chamo de deslizes, eu chamo de tudo bem, todo mundo faz, mas eu não chamo de pecado. E eu devo chamar de pecado e de arrependimento. Ah, mas eu não sou pecador. Paulo fala em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo em Romanos é muito claro: os judeus pecavam com a lei no colo, os não-judeus pecavam contra a sua própria consciência moral. Judeu ou não judeu, todo mundo é pecador, portanto todos pecaram. E aqui João Batista vem e fala: nós temos que nos arrepender, porque está próximo o reino de Deus. Curioso, irmãos, é que os judeus praticavam o batismo como um ato de purificação. O livro de Levítico ensina isso, acho que é o capítulo 15, não, eu não acho nada, eu sei ou eu não sei, né? Mas em Levítico fala de um ritual de purificação, em que banhava com água. João Batista não fez nada demais. A diferença aqui é que os judeus praticavam esse batismo como um ritual de purificação. Aqui João Batista batizava aqueles que já se arrependeram, e era um sinal externo do que tinha acontecido internamente, que era então esse ato de arrependimento. Mas curiosamente, fariseus e saduceus vinham para ser batizados, e João Batista vai chamá-los de hipócritas. Os fariseus e saduceus eram politicamente poderosos e eram respeitados por todo o povo, por causa do conhecimento da lei, porque eram eles que julgavam as pessoas, né? E aí João Batista não aceita aquele ato de batismo externo sem um arrependimento. Eu devo lembrar aos irmãos que mesmo Jesus criticou muito os fariseus. Em Marcos 7:6, Jesus vai dizer: este povo, falando dos fariseus, Marcos 7, versículo 6, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os fariseus e saduceus, eles viram o povo ser batizados e pensaram: vamos nessa também? Se esse batismo não valer nada, a gente não perdeu nada. Se esse batismo valer para salvação, nós batizamos e estamos salvos. Eu acho que pela aposta de Pascal, eu também batizava, né? Não vou perder nada se batizar, e vou ganhar muito se eu batizar e esse negócio funcionar. Irmãos, a aposta de Pascal, tem gente me olhando meio estranho assim, é que ele fez um desafio, né? Falou assim, que se Deus não existe,
Os cristãos perderam uma vida crendo em Deus. Se Deus existe, os ateus perderam a eternidade. Essa é a aposta de Pascal. Então eu vou continuar crendo em Deus. Eu perco a vida ou perco a eternidade. Essa é a aposta de Pascal. E nessa aposta de Pascal é que os fariseus vão lá para ser batizados. E aí João Batista vai dizer: não. Quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Porque João Batista prega o arrependimento. Pregava o arrependimento e batizava quem se arrependeu. O fariseu olhou e falou: então eu vou aqui me batizar também, eu vou fugir da ira de Deus. E ele vai dizer: vocês são raça de víboras. A Bíblia NTLH, né, a nova tradução da linguagem de hoje, traduz para ninho de cobras venenosas. Vocês são um ninho de cobras venenosas. Quem ensinou vocês, ou quem disse para vocês que vocês vão fugir da ira de Deus com esse simples batismo? É isso que ele está dizendo. A cobra, a serpente, é um animal sutil, venenoso e voraz. É um predador muito competente, uma cobra. Ser comparado com uma cobra não é coisa boa, e até hoje, né? Chama sua vizinha de cobra, chama. Ela não vai gostar, né? Então Jesus fala a mesma coisa: ó, vocês são um bando de cobra venenosa, cobra peçonhenta, e uma tentando matar a outra. É isso que ele vai dizer. Ou seja, não adianta você fazer um batismo em ato de arrependimento, sendo que o seu coração não está arrependido. Não adianta viver por fora o que você não é por dentro. Não adianta. E é isso que João Batista disse para os fariseus e disse para os saduceus, porque o interesse no batismo estava apenas em cumprir mais um ritual. E João Batista vai dizer: não existe ritual que agrada a Deus. O que agrada a Deus é arrependimento genuíno. O que agrada a Deus é um coração convertido. Isso agrada a Deus. Ritual, irmão, se você quer ritual, o seu lugar não é no cristianismo verdadeiro. Se você quer pagar penitência, o seu lugar não é aqui. Aqui é o lugar de pessoas que se arrependem todos os dias, que reconhecem a necessidade da salvação e de que todas as coisas vêm de Deus, e que sem a misericórdia de Deus nós não podemos nada. E aí no versículo 8 ele diz: produzei frutos dignos de arrependimento, ou seja, mostrem por ações que vocês se arrependeram. Quer dizer que o meu comportamento, que as minhas ações, que até mesmo o que falam de mim, deve ser uma prova do meu arrependimento, deve ser uma demonstração do meu arrependimento. Eu sempre critico aqui aquela pessoa que trabalha anos numa empresa e ninguém sabe que ele é crente. Se você consegue esconder a sua identidade cristã, é porque você não é cristão, que o nosso comportamento nos entrega. Vai ter uma piada que você não vai achar graça, vai ter um comportamento que você não gosta, vai ter um lugar que você não vai ter uma música que você não ouve, uma piada que você não conta, uma roupa que você não acha bonita, alguma coisa vai te entregar. Cristão verdadeiro não consegue esconder a identidade. Se consegue, é porque não é cristão. Simples assim. Missionário em país comunista, que está lá escondido traficando Bíblia, né, pregando evangelho escondido, tem muita dificuldade de esconder que é crente. Que lá é um dom de Deus, irmãos. Porque você tem que se passar por quem não conhece a Deus. Isso é muito difícil para quem realmente tem Deus no coração. Muito missionário morre porque não consegue esconder que é crente, e aí morre perseguido. Fruto é a obediência interior e não somente a exterior. Não adianta eu ser por fora uma coisa e por dentro ser outra. Os fariseus por fora eram melhores que qualquer um de nós, mas Deus conhece por dentro. E esse não é o ensino do Novo Testamento. Está lembrado de Deus falando com Samuel para ungir Davi? Os homens olham para o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração.
É isso. É isso que nós precisamos entender aqui essa manhã. Nenhum fariseu procurou o batismo de João porque estava arrependido dos seus pecados, mas procurou o batismo de João porque achou que lá era uma brecha para alcançar a salvação. Não existe brecha para alcançar a salvação. Ou você se arrepende dos seus pecados, reconhece a Cristo como Salvador, ou você não está salvo. Não existe meio caminho, não existe negociação. No direito, um bom advogado pode encontrar uma brecha jurídica. Na Bíblia não existe brecha para alcançar a salvação. Ou é ou não é. É simples assim. Eu preciso ser um amante e um praticante da palavra de Deus. Para finalizar, irmãos, Tiago capítulo 1, lá no finalzinho do Novo Testamento, abre sua Bíblia comigo, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1 e o versículo 22. Tiago aqui está falando da vida prática do crente. E ele diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago entende muito bem o conceito de conversão, de arrependimento verdadeiro, genuíno, plantado no meu e no seu coração. Um antigo ditado popular diz que pela árvore se conhece o fruto. Podia estar na Bíblia esse ditado, né? Acho que pode incluir. Pela árvore se conhece o fruto. É assim? Pelo fruto se conhece a árvore. Porque eu só consigo fazer aquilo que eu sou. A existência precede a essência. O James Sire fala isso. A existência precede a essência, portanto o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Pela árvore se conhece o fruto. Se os meus frutos, se aquilo que eu faço no meu dia a dia são testemunho do meu arrependimento, então existe arrependimento. Se as minhas ações diárias não são uma demonstração disso, então não teve arrependimento. Ainda não teve, é necessário arrepender. É necessário voltar atrás e fazer de novo. E todos os dias, Cristo nos convida ao arrependimento. No versículo 9, de Marcos capítulo 3, para finalizar, João Batista vai lembrar os fariseus: não pensem que vocês vão dizer eu sou filho de Abraão, porque dessas pedras Deus pode levantar, suscitar filhos a Abraão. Os judeus eram orgulhosos de serem da descendência de Abraão, porque tinha lá em Gênesis 12, tem até hoje, uma promessa para os filhos de Abraão. Só que eles tinham o pensamento de que a simples herança biológica, a simples nacionalidade era o suficiente para alcançar o favor de Deus. A simples nacionalidade era o bastante para ser salvo. Só que nós sabemos hoje, e Jesus já ensinou isso, que nada substitui a necessidade do arrependimento. Isso quer dizer, meus irmãos, que ser descendente de Abraão não protege ninguém do juízo de Deus. Ser membro desta ou daquela igreja não te protege do juízo de Deus. Ser dessa ou daquela família que possa ter alguma influência natural na igreja, humana, não protege você do juízo e do julgamento de Deus. A mim também, né? Não protege a mim. O que pode me proteger ou me guardar do juízo de Deus é o arrependimento. Quando eu me arrepender, eu estou salvo. Quando eu me arrepender,
eu estou livre do juízo de Deus. Meu último versículo de hoje, Atos capítulo 3 e o versículo 19. Lemos muitos textos hoje, né? Atos capítulo 3 e o versículo 19, e é meu último versículo de hoje. Atos 3:19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Preciso perguntar, quem quer ter seu pecado cancelado aqui? Deixa eu ver, levanta. Existe um caminho, o arrependimento. Podemos orar juntos, pedir a Deus que nos dê essa capacidade de arrepender? Vamos de pé, vamos orar a Deus, agradecer por esse momento maravilhoso, pela palavra do Senhor que foi lida aqui, e como nós aprendemos do Senhor hoje. Feche seus olhos. Meu Deus, como é bom ouvir a sua palavra, nos dá entendimento e maturidade para reconhecer nossa condição de pecadores, e o quanto nós precisamos de arrepender dos nossos pecados, e de como não somos nada sem o Senhor, e precisamos do seu poder e da sua palavra sobre nós. Oh Deus, seja misericordioso conosco, e nos dá esse arrependimento, que nos transforma e que mudará as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Ricardo por essa aula.